Irmãos, boa noite. Amém. Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos compartilhar a mensagem 17 do Alimento Diário. E embora no Alimento Diário está muito bem explicado os pontos, mas eu julgo essa ser uma mensagem bastante singular, é uma mensagem ímpar, é uma mensagem diferente para você compartilhar, porque ela é repleta de princípios, ela é repleta de revelações. Amém. E nós necessariamente precisamos de um espírito bastante liberado para poder absorver essas palavras. Eu passei hoje um bom tempo do dia desfrutando de Hebreus, em especial capítulos 7 e 8 e um pouco do 9. E essa mensagem fala sobre Melquisedeque. É um personagem, me permita usar esse termo, diferenciado na Bíblia. Ele aparece por 10 oportunidades em toda a Bíblia, sendo uma vez em Gênesis, capítulo 14, uma vez no Salmo 110 e 8 vezes, se não me falha a memória, no livro de Hebreus. Então aparece por volta de 10 vezes na Bíblia. E o livro de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu e também não gostamos de especulação. O escritor desse livro, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, foi alguém que tinha um conhecimento profundo de toda a Bíblia, em especial, obviamente, o Antigo Testamento. Porque o livro de Hebreus fala de detalhes, como um exemplo do Santo dos Santos, com respeito ali ao posicionamento dos utensílios, ali desde o santo lugar até o Santo dos Santos. E esse escritor, então, ele tinha um conhecimento, além teórico, ser bastante profundo, ele tinha muita presença do Espírito para que ele pudesse, então, escrever com tamanha responsabilidade e também com tamanha precisão com respeito a vários itens do Antigo Testamento. O capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, fala ali uma definição da fé e fala então de vários personagens também do Antigo Testamento, mostrando então um conhecimento muito profundo. E hoje essa pessoa de Melquisedeque é uma pessoa que inspira para nós uma sensação do próprio Deus andando nessa terra, desde já o livro de Gênesis. Se eu tiver tempo, eu penso que essa mensagem eu vou gastar um pouco mais de 1 hora, porque, como eu disse, tem muitos princípios e eu não gostaria de deixá-los para trás. Então, se eu tiver tempo, eu vou abrir um pouco mais, que a realidade do Cristo que nasceu de Maria, o homem Jesus, há cerca de 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, a realidade dele já era desde não só o Antigo Testamento, mas antes mesmo da criação de todas as coisas. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Amém. Ok? Então, desde já vocês vão acostumando aí com essas nomenclaturas, porque o livro de Hebreus está repleto de para sempre, as coisas, os termos, né? Para sempre, uma vez por todas, uma vez por toda a eternidade, Espírito eterno, coisas celestiais. Então, as terminologias de Hebreus são terminologias bastante profundas. Mas eu gostaria de começar essa mensagem em cima do que nós já falamos várias vezes, que o desejo de Deus é introduzir o homem para dentro dele mesmo. Essa revelação, ela é muito profunda, ela é muito ampla. E embora você já tenha ouvido essa palavra 2 ou 3 ou 4 vezes, mas nós precisamos adentrar o que quer dizer esse desejo do coração de Deus de introduzir o homem para dentro dele mesmo. Não é tão somente uma questão de estar com Deus, mas é uma questão de estar em Deus. É algo mais profundo, é algo mais íntimo. Então não é uma questão de estar com Ele, no caso Ele, Deus, mas é de estar nele. Por exemplo, o livro de João, eu gostaria de ler,
Não é muito a minha característica ler muitos versículos, porque a minha mensagem é mais falada, mas hoje eu vou ter que ler alguns versículos e, se o Senhor confirmar, eu quero ler o capítulo de Hebreus 7 todinho e por que não 8, ou pelo menos grande parte dele, ok? João capítulo 14, versículo 9, eu estou falando que o desejo de Deus é nos inserir dentro dele mesmo. João 14, 9 a 11 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então quem via Jesus, via o próprio Pai. Por quê? Porque os dois estavam mesclados. Os dois, me permito o termo, era uma só pessoa. Versículo 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aqui ele não diz, não crê que eu estou com o Pai. Não crês que eu estou o quê? O próprio versículo ele explica: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então não é o Pai estava com ele, mas o Pai estava nele, ele estava no Pai. Versículo 11: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. O Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então a obra de Jesus era a obra enviada pelo próprio Pai. Versículos 20 e 23. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Então essas terminologias, essas frases, essas palavras pontuais, você precisa na leitura da Bíblia em casa parar, respirar, orar, tatear, para que essas palavras possam entrar em vocês. 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então aqui já deixa claro que o que Deus gostaria na pessoa de Cristo, que fosse produzido no ser humano, uma vez que aceitassem a obra do Senhor Jesus. É estar em Deus, Deus nele e eles em Cristo. Capítulo 17 de João, por favor, versículo 21, só para confirmar o que já foi falado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui eu cesso nesses versículos por causa do tempo. Tem também Efésios 2:22, que nós estamos sendo edificados ou aperfeiçoados para a habitação de Deus no Espírito. Então, desde já, o propósito eterno de Deus, o final da glorificação, como o livro de Romanos nos mostra, é nos inserir em Deus. Não apenas estar com Deus, mas estar em Deus. Isso a mente humana não consegue entender, só mesmo na esfera da fé. E também nós sabemos que, desde a eternidade, Deus tinha esse propósito ao criar o homem, e no decorrer dessa questão, então, do tempo, veio aí a queda do homem, veio aí a questão do pecado. Então, milhares de anos depois da queda de Adão e Eva, Jesus, no tempo, o filho de Maria, ele nasce, e ele então vive por pouco mais de 33 anos, e depois então, por causa da sua ressurreição, ele foi aceito na presença de Deus. O que é a ressurreição? A ressurreição é a aprovação da obra de Jesus. Se Deus Pai não tivesse ressuscitado o homem Jesus, até hoje teria uma incógnita: será que a obra de Deus, será que a obra de Jesus, ela foi aceita por Deus? Vale lembrar que em Mateus capítulo 17, ali a partir do versículo 5, nós vemos ali a transfiguração, onde Jesus levou ali 3 discípulos, 3 apóstolos para o monte, e ali então levou para orar, e ali então o Senhor, ele se transfigura, e ele revela de fato quem ele era, uma glória, uma luz
um resplendor muito grande a ponto de jogar os discípulos por terra. Então ali nós vemos que veio uma voz do céu, eu não estou detalhando o ocorrido, então falou: este é meu filho amado em quem me compraz, ou de quem eu me comprazo. Então ali, antes mesmo da morte física de Jesus, o Pai já estava selando a sua obra. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A única pessoa que agrada a Deus é Cristo. Então não adianta a sua esperteza, não adianta as suas habilidades, não adiantam as suas habilidades, não adiantam os seus conhecimentos, não adianta a sua arrogância, não adianta a sua prepotência, não adianta você querer ser bem visto passando por cima das pessoas. Tudo isso não vale nada diante de Deus. Deus só aceita a pessoa de Cristo, porque Ele foi o único sem pecado. Por isso então que este homem Jesus, ele era o unigênito de Deus. Nós vemos isso em João 1,14, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e também primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, fala que Jesus, ele era o Filho unigênito. Só existia um, apenas ele era filho de Deus, mas por causa da sua obra nessa terra, por causa da sua ressurreição, chegando então ali no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, fala que ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Então quem somos nós? Nós somos irmãos de Jesus e nós fomos feitos filhos de Deus, como diz o livro de João, capítulo 1, versículos 13 e 14. Por quê? 12, 13 e 14. Por quê? Porque nós cremos e recebemos a obra do Senhor. Então, esse novo e vivo caminho, ele foi aberto por meio de Cristo, e ele está hoje liberado para que nós possamos também adentrar essa glória. Obviamente, nós entraremos nessa glória em um futuro próximo, quando então o Senhor Jesus voltar, e nossos corpos serão transfigurados, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 em diante. Então, a nossa meta hoje é viver a vida da igreja como se fosse o nosso último dia, como se fosse a nossa última oportunidade. Nós não podemos mais ficar dando luxo de ficar em casa por pouca coisa, eu estou falando em épocas normais, viu? Você que está em casa, nós respeitamos a decisão de todos os irmãos, bem como aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que estão em casa. Nós queremos deixar vocês à vontade, queremos falar que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é a nossa luz. Mas eu falo de uma maneira linear, de uma maneira comum. Nós não podemos por nada deixar de servir ao Senhor. Ainda é muito triste quando muitos de nós, eu me coloco também nessa posição, às vezes servimos ao Senhor de acordo com a circunstância externa. A circunstância externa está boa, você serve o Senhor. A circunstância exterior não está boa, você também para de servir o Senhor. Nós somos muito oscilantes, nós somos muito olhando muito para o nosso ventre, olhamos muito para o nosso bem-estar e esquecemos que nós somos um escravo de Jesus Cristo. Nós fomos comprados e quem compra tem direito sobre nós. Nós éramos destinados ao lago de fogo e o Senhor nos comprou, nos tirou das mãos do diabo, nos tirou do lago de fogo e hoje nos fez servos do Senhor Jesus e temos a sua vida divina. Tão somente devemos andar por meio dessa vida, essa vida incriada. Então nós sabemos que toda a obra do Senhor Jesus, como eu disse há pouco, o livro de Hebreus não é fácil de entender. Você pode entender as letras pretas no papel branco, mas não necessariamente é aquilo que você está achando que é. Por isso que precisa de muita intimidade com o Senhor. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, foi falado na mensagem anterior. Hebreus capítulo 9, eu gostaria que vocês lessem o versículo 14. Diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, só até aí. A obra do Senhor Jesus nessa terra,
é uma obra que você precisa enxergá-la por meio do Espírito. A mente humana, a mente tridimensional, a mente cartesiana, a mente que entende apenas a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, essa mente jamais vai conseguir entender a obra do Senhor. Vale lembrar que Jesus, homem, filho de Maria, o interior desse homem, ele era o próprio Deus. Por isso que Mateus capítulo 1, versículo 18, fala que o Espírito Santo entrou em Maria. Então, a origem daquele homem, na parte física, sim, é Maria. Mas a origem interna, interior daquele menino que nasceu, como diz Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, a origem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito. João 4, 24, Deus é Espírito. Então quem entra em Maria foi o próprio Deus como o Espírito Santo. Então Deus, ele é atemporal. Deus não tem tempo, Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Mas nós habitamos em uma esfera que ela é regida pelo tempo. Então Deus que é eterno, por isso que fala o Espírito eterno, como nós acabamos de ler agora em Hebreus capítulo 9, versículo 14, então Deus que é eterno, ele tem a possibilidade, ele tem a condição, ele tem a faculdade, ele tem a habilidade de entrar no tempo e sair do tempo a hora que ele quiser. Então, esse Espírito Santo de Mateus 1,18, ele eternamente, ele entra no tempo e entra em Maria. Então, nós, seres humanos, precisamos entender que toda a obra desse homem, quando começou o seu ministério oficialmente, em Mateus capítulo 4, versículo 17, onde então, por cerca de 33 anos, ele tocou o seu ministério, vocês conhecem aí nos 4 evangelhos, chamados evangelhos. Aquela obra de Jesus, ela foi efetuada por meio do Espírito eterno. Fisicamente este homem viveu há 2000 anos. Fisicamente este homem viveu cerca de 33 anos. Mas a obra que ele havia feito ali, ela já tinha valor desde antes da fundação do mundo. Você não consegue entender isso. Por quê? Porque eu disse, a sua mente é cartesiana, a minha mente é uma mente humana, a gente enxerga o que a gente vê, a gente acredita naquilo que a gente entende, mas a esfera de Deus, de acordo com Atos capítulo 14, versículo 27, fala que precisa abrir um portal chamado portal da fé, para que você então, pela fé, você possa crer nas palavras do Senhor. O próprio livro de Hebreus 4 fala que as palavras que foram proferidas aos nossos, por que não irmãos do Antigo Testamento, me permita esse termo, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então, nesta noite eu estou falando a palavra aqui, se você não exercitar a fé, você vai sair daqui vazio. Você vai sair daqui argumentando, você vai sair daqui arrazoando, mas se você exercitar a fé, você vai sair dessa dimensão tridimensional e vai entrar na dimensão de Deus. Aleluia! Nós precisamos entrar na dimensão de Deus. A obra do Espírito está em outra dimensão. Por isso então que a obra de Jesus nessa terra, ela teve valor eterno, desde antes da fundação do mundo e até a consumação deste século atual que nós vivemos, esse cosmos, esse mundo cartesiano que nós vivemos. Por isso então que Hebreus 9,14, que nós acabamos de ler, ela foi feita por meio do Espírito eterno. Nós temos que ter um coração, como fala Paulo em Efésios 1,17, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Quando você for orar, doravante, passa a pedir, Senhor, dê-me um espírito de revelação, dê-me um espírito de entendimento. Não ore com a sua mentezinha pequena,
Não ora com a sua mentezinha que ainda é volátil. Como eu disse, depende das circunstâncias para você servir ou não, Senhor. Se você sai para a rua, acha uma nota, agora está para chegar a nota de R$200. Imagina você achar uma nota de R$200. Está agora uma discussão, qual animal que coloca na nota de 200. Você está vendo como que o homem é pequeno? O homem está preocupado em qual animal vai colocar na nota de 200. Mas quem entre nós está preocupado em trazer o Senhor de volta? Abrir os seus olhos e invocar: Senhor, eu consagro esse dia para Ti. Senhor, tem reunião hoje à noite. Senhor, eu vou passar contra tudo e contra todos, porque eu quero o meu direito de primogenitura. Nós temos que ter sangue nos olhos, faca nos dentes, porque a volta do Senhor está voltando. O retorno do Senhor está chegando. E nós queremos ser achados vestidos, não queremos ser achados nus, queremos ser achados fazendo assim, não queremos ser achados de uma maneira morna. Muitos cristãos têm ficado para trás, e que essa pandemia não derrube mais um monte. Eu oro: Senhor, firme os meus pés na vida da igreja. Senhor, dê-me a intimidade da leitura da palavra, dê-me a intimidade da oração. Não é uma pandemia que vai me afastar do amor de Cristo Jesus. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Agora, a sua atitude, ela precisa ser respaldada pelo que você fala. Não siga o seu falar, siga as suas atitudes, porque a atitude mostra de fato quem você é. A sua atitude mostra o tamanho da sua fé. A sua atitude mostra a responsabilidade que você tem. Não são palavras adocicadas para agradar gregos e troianos, mas nós queremos nessa noite agradar o Senhor Jesus. Somos de fato do Senhor. Quem tem um coração desse, quando canta esses hinos de consagração, de fato ele adentra a letra do hino. Mas quem não tem essa experiência, canta como se estivesse cantando uma música do mundo, porque não tem experiência. Quando a letra fala: sou teu, Senhor. Quando a letra fala: tu me compraste com o teu precioso sangue. Quando a letra fala: até que venha Siló, isso tem realidade na sua vida, porque o seu viver é um viver diferenciado. Então essa obra do Senhor, ela tem um peso eterno, ela não é uma obra qualquer. Eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 4, versículo 3. Eu estou bastante empolgado com essa mensagem, irmãos. Como eu disse, eu passei um bom tempo hoje lendo Hebreus. Hoje, essa palavra, eu tive uma experiência diferenciada. Li mais do que elaborei mais. Hoje eu passei mais tempo lendo a Bíblia do que propriamente elaborando a palavra. Elaborando, me preocupando com ponto A, ponto B, ponto C. Eu elaborei diferenciado hoje. Foi mais a leitura da Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Olha que maravilha, meus irmãos. A parte B, versículo 3 no meio aí. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Irmãos, o que é isso? O mundo nem havia ainda começado e as obras já tinham sido feitas. Por quê? Porque as obras que Jesus fez, elas foram feitas por meio do Espírito eterno. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Eu não tenho aqui a pretensão que você entenda o que eu estou falando, não. Eu estou te mostrando que Hebreus é um livro diferenciado, que você precisa do exercício da fé para poder compreender essas palavras. Apocalipse capítulo 13, por favor, versículo 8. E adorá-lo-ão, 13, 8. Os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, que negócio é esse que Jesus morreu há cerca de 2000 anos, e Apocalipse fala que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Aqui está um exemplo do que eu estou falando, que a obra de Jesus foi realizada por meio do Espírito eterno, não tem princípio e não tem fim. Como nós somos temporais, nós então entendemos que Jesus veio há 2000 anos atrás. Sim, de fato, o homem Jesus, ele veio há 2000 anos atrás.
mas a sua obra tem valor eterno, porque ela foi realizada pelo Espírito Eterno. Então ela saiu de uma esfera tridimensional e foi incluída na esfera celestial. Jesus é o Senhor. Então, os pecados que você cometeu e os pecados que você irá cometer, o Senhor já perdoou, o Senhor já derramou o seu sangue precioso, que Ele é capaz de alcançar então toda essa necessidade do homem tripartido, o homem com corpo, alma e espírito. Então, irmãos, essa palavra de Efésios capítulo 1, como eu disse agora, o versículo 17, nós precisamos orar ao Senhor para termos esse espírito de sabedoria e de revelação. Então, nosso Senhor, a obra que Ele realizou, como o Apocalipse capítulo 13, versículo 8 nos mostrou, é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vale lembrar que Gênesis, quando o homem peca, no capítulo 3 ali, a Bíblia não relata que Deus matou um cordeiro. A Bíblia não relata que animal é esse, mas pelas revelações das Escrituras, porque ali fala que o Senhor então vestiu Adão, representando ali o cabeça da família, revestiu Adão com vestimentas de peles. Então, subentende que, de fato, um animal foi sacrificado em favor da regeneração, me permita esses termos neotestamentários, a regeneração de Adão. Então, quando você vai lendo o restante da Bíblia, você vê que possivelmente sim, ou foi um cordeiro, ou foi uma ovelha, ou foi um cabrito, não importa, mas foi um animal desta categoria, porque imediatamente Abel, quando ele então provavelmente ouviu a história dos seus pais, o que havia ocorrido, Abel então pôs no seu coração o desejo de ser um servo de Deus. E qual foi o emprego de Abel? Quem pode me falar? Ele foi um pastor de ovelhas. Ele sabia que quando pegava uma ovelha e derramava o seu sangue, aquele sangue representaria o perdão dos pecados, como ocorreu com seus pais, e também a gordura deste animal subia e era agradável ao Senhor Deus, porque ele aspirava a gordura ali daquele animal. E durante então toda a Bíblia, nós vamos vendo, Êxodo capítulo 12, tinha que matar um cordeiro, aspergir o sangue, tudo isso são evidências que esse animal morto para perdoar ali Adão, para que não fosse morto, então foi um animal dessa categoria. E também nós vemos ali no livro de Números, com respeito ao estabelecimento da Páscoa, que foi a prática da Páscoa que havia sido estabelecido em Êxodo capítulo 12, depois você vê isso no próprio livro de Mateus, um cordeiro tinha que ser sem defeito, examinado por 4 dias, chegando então em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus passando, ele grita e fala para os seus amigos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, fica claro para nós, pela fé, por uma visão, que este animal então foi um cordeiro. Se você é aquele irmão mental, você vai ficar até hoje, mas que animal é? Você vai esperar Jesus voltar e não vai crer que foi um cordeiro que foi morto. O cordeiro que foi morto, podemos falar por revelação, foi sim um cordeiro que representa o próprio Senhor Jesus. Confirmando isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 9, que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o cordeiro que foi morto em Gênesis capítulo 3, eu pergunto a vocês, quem era aquele cordeiro? O próprio Jesus Cristo. Aí agora você está começando a entender o que é a obra ter sido feita por meio do Espírito Eterno. Por meio do Espírito Eterno, não há a questão de tempo. Não tem tempo anterior, e não tem passado, não tem presente, não tem futuro. É dentro da esfera de Deus. Jesus é o Senhor. Por isso então, que esse livro de Hebreus capítulo 9, versículo 14, quando você lê agora Espírito Eterno, você está claro do que sucede tudo isso. Então o nosso Deus é um Deus atemporal. Não existe tempo para o nosso Deus, ok? Essa oferta realizada pelo Senhor Jesus,
ela culminou na sua morte na cruz. Desde o Antigo Testamento, como eu acabei de falar, tinha que derramar sangue para ter perdão dos pecados. Isso está confirmado no livro de Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, a cada dia mais eu estou amando esse livro de Hebreus. Vocês observam que toda a economia de Deus na sua prática ou plano microeconômico está dentro deste livro. É um livro fabuloso, só pode ter sido escrito de fato pelo Espírito Santo e usando alguma pessoa com muita intimidade na presença do Pai. Não uma pessoa eloquente, mas uma pessoa que tinha que devia ter muita intimidade com o Senhor para que pudesse então receber tais revelações. Então, na nossa mente, eu preciso estar repetindo essas terminologias para vocês entenderem. A nossa mente tridimensional, nós achamos então que Jesus, ele só veio aqui desde o princípio de João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne. Quando nós perguntamos assim, quando que Deus veio a essa terra? Você fala, João 1,14, o verbo se fez carne. Sim, você não está errado. Você está certo e você tem base bíblica para isso. Mas você está respondendo pela mente cartesiana. Como, por exemplo, quando a gente pergunta, quando que o Espírito Santo foi dado pela primeira vez? De 100 cristãos, 99 vão falar, em Atos capítulo 2, mas a Bíblia nos mostra que o Espírito foi dado pela primeira vez em João 20, 22. Nós temos que conhecer os aspectos do Espírito Santo. O seu aspecto econômico e o seu aspecto essencial. Existe o aspecto da vida e existe o aspecto de poder. Não é o encargo dessa mensagem. Só estou abrindo para vocês que nós precisamos entender um todo. A Bíblia fala que a estrela da manhã é Jesus, mas a Bíblia também fala que a estrela da manhã é Satanás. Então como que você vai responder essa pergunta? A serpente na Bíblia representa quem? O diabo. Mas se você pegar a serpente que Moisés levantou, representa Jesus. Então, muito cuidado em você achar que você conhece a palavra. Você tem que conhecer a palavra na sua panorâmica e não faça um texto uma verdade. Não faça um contexto uma verdade. Não faça um versículo uma verdade. Um versículo para respaldar o que você pensa. Você precisa entender na sua totalidade. Daí a importância dos livros espirituais. Daí a importância do alimento diário. Daí a importância das conferências. Daí a importância das palavras ministeriais proferidas na vida da igreja. Uma reunião como essa aqui, você tinha que vender caro. Você tinha que vender caro para perder uma reunião dessa aqui. É o direito de primogenitura. E você que está na sua casa neste momento, aproveite a oportunidade e absorva a palavra. Se alimente na sua casa. Mas vai chegar a hora, mais cedo ou mais tarde, que você precisa sair aos campos. Porque esses campos já estão brancos. A seara já precisa ser colhida. Pessoas precisam ser apacentadas. Pessoas precisam ser introduzidas dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o nosso Senhor Jesus, na área tridimensional, sim, ele veio em João 1,14. Mas eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 18. O livro de Gênesis, como eu disse, estou bastante empolgado com essa mensagem. Estou olhando a hora lá. Ó Senhor Jesus. Gênesis capítulo 18. Repito para você não perder o fio da meada. Estou dizendo que a encarnação de Jesus no tempo, João 1,14, e o verbo se fez carne. Não está errado responder isso. Mas Gênesis capítulo 18, versículo 2, eu vou falar uma panorâmica e depois eu vou ler. Abraão estava sentado na sua casa, lá na entrada da sua casa, no maior calor do dia, é o que a palavra diz, e de repente aparecem 3 homens. Ok, Gênesis 18, 2, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão. Então, já é o Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia.
Levantou ele os olhos, olhou e eis quantos homens? 3 homens. Então apareceram 3 homens e ali começaram a bater papo com Abraão. E a partir do versículo 16, tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Eles estavam para ir em direção a Sodoma, e diga-se de passagem, até então, a cidade mais pecaminosa era Sodoma e Gomorra. Era uma cidade com muita questão, que não é lícito nem eu falar aqui de tanto pecado que tinha nessa cidade. Ok, versículo 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Quantas pessoas eram? 3. Aqui diz que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Olha o capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Aqui a terminologia homens e Sodoma, e anjos e homem em Sodoma são sinônimos. São homens mesmo que podiam ser tocados. Anjos aqui no que diz respeito a alguém que vinha da parte de Deus. Apareceram então quantas pessoas diante de Abraão? 3. 2 delas foram para Sodoma e uma ficou com Abraão. Por quê? Porque Deus não poderia ir para Sodoma, porque Deus não vai aonde há o pecado. Deus não anda onde tem pecado, Deus não anda onde tem injustiça. Então enviou os 2 e ele permaneceu na presença de Abraão. Quem era esse homem? A própria pessoa do Senhor. Desde o livro de Gênesis, nós vemos então Deus tendo a experiência, entre aspas, da encarnação. Como, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 10, versículo 4, ali você sabe que Jó, na hora do desespero, ele blasfemou contra Deus, dizendo: tem tu olhos de carne? Porque ele estava todo cheio de ferida, cheio de psoríase, me permitam usar o termo assim, se coçando com cacos de telha. Então Deus veio e ele falou o seguinte, em outras palavras: você fala assim porque você é Deus, você não tem experiência do que é estar em um corpo humano. E ele fala: tem tus, olha que arrogância, tem tus olhos de carne? Ou seja, você é um homem para entender o que eu estou passando? Meus irmãos, quantas vezes nós murmuramos contra Deus: ah, Deus não entende o que eu estou passando, Deus não sabe da minha dificuldade, Deus não sabe o peso que eu estou carregando. O Senhor Jesus foi um homem, e João capítulo 2, versículo 28 fala, 25 em diante, e não precisava de que ninguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia o que era a natureza humana. Então tudo que você passa, tudo que você já passou, tudo que você vai passar, o nosso Senhor Jesus é poderoso para te socorrer, porque ele sabe o que é a natureza humana. Agora você precisa crer, você precisa servir no descanso de Deus. O que é servir no descanso de Deus? Continuar servindo, mesmo que as adversidades estão à sua direita ou à sua esquerda, mas Deus é o seu descanso, Deus é a sua alegria, Deus é a sua necessidade. Então o seu serviço vai ser um serviço leve. Isso é, servir no descanso de Deus. Só pela fé você pode ter essa experiência. Na mente cartesiana você não vai entender. Então aqui eu mostrei para vocês que muito antes de se encarnar, em João 1,14, o nosso Senhor Deus já tinha vindo a essa terra, pelo menos ali em Gênesis capítulo 18. Por quê? Porque a obra de Jesus foi feita por meio do Espírito eterno, não tem princípio de dias e nem final de dias, nem tempo. Ele é um Deus atemporal, e esse Deus, para me continuar a mensagem, ele em Jesus, ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Aleluia! Nós temos o Senhor como nosso sacerdote. Então toda essa experiência que o Senhor passou, ela foi acrescentada
dentro da eternidade, por isso que ela tem valor eterno. Por exemplo, você conhece o termo ali de João 1,51, que vi então os céus abertos e os filhos dos anjos, os filhos dos homens subindo e descendo por uma escada. Vamos ler aqui? João, capítulo 1, 51, é um trecho bastante conhecido. Ó Senhor Jesus. Amém. João 1, 51, e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então os anjos subiam e desciam, usando Jesus como uma escada. Quem é Jesus? É o intercessor entre Deus e os homens, é o que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Mas essa palavra de João 1,51 é a realidade de Gênesis 28, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele pegou uma pedra, fez de travesseiro, e ele viu uma escada que ligava a terra aos céus, os céus à terra. Você conhece essa passagem. Então, aquela visão que Jacó teve em Gênesis 28, quem era aquela escada? O próprio Senhor Jesus. Então, eu estou mostrando para vocês o que é a obra de Jesus ter sido inserida na eternidade, na esfera do próprio Deus. Ela é válida desde a eternidade passada até a eternidade futura. Falei da serpente, como diz em João 3,14, e também ali no livro de Números, que é aquela serpente que que as serpentes verdadeiras picavam as pessoas no deserto. Números capítulo 21, as pessoas iam morrendo, as serpentes iam picando, as pessoas iam morrendo, e todo mundo clamou a Moisés, porque eles tinham um coração endurecido, eles entristeciam a Deus. Na hora do aperto, busca Moisés. Muitas vezes nós somos assim. Na hora do aperto, você começa a ligar para os irmãos: irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí ora, as coisas melhoram, cadê o irmão? Sumiu. Aí o negócio aperta de novo: irmão, pelo amor de Deus, ora por mim, irmão. Isso é uma coisa ridícula diante de Deus. Nós temos que servir o Senhor, não importa a circunstância, temos que servir porque somos escravos. E o melhor serviço que o Senhor requer de nós, Romanos 12, é apresentar o nosso corpo. Esse negócio que é um, mas não serve na obra de Deus, não prega evangelho, não visita, não apacenta. Essa obra não é uma obra verdadeira. Então ali Deus falou: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste e levanta todos aqueles que foram picados pelas serpentes. Se olhar para a serpente de bronze, vai ser curado, Moisés. Imediatamente. Moisés então correu, chamou os artífices, fizeram então uma serpente de bronze, colocaram numa haste, me permita, colocaram num pedaço de pau, não importa, e levantaram a serpente. Todos aqueles que eram picados, o veneno mortal, quando olhava para a serpente de bronze, era curado imediatamente. Quem era essa serpente? Jesus. Por isso que João 3,14 fala: e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ser levantado, pega a serpente de bronze e levanta. Ser levantado é o madeiro, é a cruz que foi alçada com a serpente verdadeira que é Jesus, sendo crucificado em favor do homem. Quando Satanás nos morde, quando Satanás nos pica, quando Satanás nos pega, se nós olharmos para o Senhor, nós somos curados do veneno da serpente, o veneno do diabo. Mas você precisa crer nisso. Isso não é uma palavra para você passar tempo. Você tem que sair da sua esfera terrenal e entrar na esfera celestial. Já falei também do cordeiro, tem a questão do pão e do vinho, ali de Gênesis 14. Quem foi aquele que levou pão e vinho para Abraão, gente? Gênesis 14. O próprio Jesus. Esse Melquisedeque, que é o tema da mensagem de hoje, ele representa o próprio Senhor Jesus. Sim, foi um homem no tempo.
rei de Salém, rei da justiça. Foi um homem verdadeiro, mas por detrás deste homem era o próprio Senhor Jesus. Aí então eu quero ler agora Hebreus. Ó Senhor Jesus, corri para mim ganhar um tempinho para ler Hebreus. Vocês viram que eu falei muito rápido, eu precisava ganhar tempo. Ó Senhor Jesus, depois vocês podem ruminar essa palavra. Livro de Hebreus, capítulo 7. Ó Senhor Jesus, esse livro tem sido fabuloso. O tema dessa mensagem fala sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi um sacerdote do Deus Altíssimo, no livro de Gênesis. Ele, quando Abraão com 318 homens criado na sua casa, não passaram por um grande exército, mas foi criado na casa de Abraão, mostrando então, embora pouca força, mas todos aqueles que absorvem a palavra da igreja têm fundamento espiritual. Não importa o número de irmãos que congregam, mas as palavras que Deus tem dispensado à igreja são palavras que irão produzir os 318 homens guerreiros de Abraão. Então Abraão, por causa do ocorrido, Abraão então, 4 reis lutaram contra 5 reis, e os 4 reis derrotaram 5 reis. Então mostra que para um exército menor ganhar de um exército maior, é sinal então que esse exército tem que ser muito poderoso. Então Abraão, quando ele volta dessa guerra, porque o sobrinho Ló tinha sido levado cativo, e se Abraão fosse viver pela vida da alma, Abraão nunca ia salvar o seu sobrinho Ló, porque vocês conhecem o que Ló fez. Ló quis deixar o tio para trás, Ló passou a perna no tio, Ló pegou a terra melhor, Ló achou que estava num bem bom, mas Deus era com Abraão. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês. Andam com aqueles que têm a presença do Espírito Santo. Não anda com aquele que te agrada necessariamente. Não anda com aquele que paga a pizza para você. Não anda com aquele porque em 1983 pagou um botijão de gás quando você estava necessitado. Mas procura aquele que de coração puro invoca o nome do Senhor. Você tem que ter tato espiritual. Quem é o homem de Deus? Quem é o representante de Deus? Quem é o profeta de Deus? Ande com essas pessoas. Então Ló, ele por um lapso, ele deixou o seu tio Abraão, e aí o diabo pegou ele, representando que foi levado cativo. Mas Abraão não olhou. Abraão viu que era alguém da sua família, e Abraão pegou os 318 homens e foi lá e derrotou todo o exército e arrancou Ló. Neste momento que Abraão chega, aparece um homem chamado Melquisedeque e traz para Abraão pão e vinho. O que você celebra todos os domingos pelas manhãs? A ceia do Senhor, pão e vinho. Se você ainda rechaça participar dessa reunião de partir o pão, é melhor você rever os seus conceitos, porque deixar de partir o pão é uma ofensa contra Deus. Que nós possamos então rever a nossa vida espiritual. Então este homem, Melquisedeque, dá o pão e o vinho e abençoa a Abraão. Ora, quem é Abraão? Não necessariamente neste momento, a essa altura, mas quem é Abraão? O pai da fé. Ele é o maior? Ele é representante de Deus? Me permita os termos do Novo Testamento, por favor. Ele é o apóstolo de Deus? Ele é o representante maior de Deus, mas vem alguém e abençoa Abraão. Ora, Hebreus fala, o superior abençoa o inferior. Então mostra, se Melquisedeque abençoa Abraão, é porque Melquisedeque é maior do que Abraão. Como pode um homem ser maior do que Abraão? Capítulo 7 de Hebreus, versículo 1.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Olha bem quem é esse homem: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Existe alguém assim, gente? Aleluia! Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Quem foi que era semelhante ao Filho de Deus? Jesus. Permanece sacerdote perpetuamente. Quem era aquele Melquisedeque? Jesus. Então, no tempo, Jesus nasceu, filho de Maria, em Mateus. Mas a obra dele foi feita pelo Espírito eterno. Então não tem princípio de dias e nem final de tempo. Versículo 4: considerai. Deixa eu perguntar a você: você está empolgado como eu estou? Eu estou empolgado com essa reunião, estou empolgado com essa mensagem, porque esse Melquisedeque está em mim. Ele não quer habitar comigo, ele quer habitar dentro de mim e quer me levar para habitar com ele por toda a eternidade. Você está satisfeito? Versículo 4: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Irmãos, olha, considerai como era grande. Por isso que os africanos, quando nós fomos em Angola, está fazendo um ano agora em agosto. Como que passou rápido. Agosto de 2019, nós fomos para Angola, e lá entre os hinos que eles gostavam de cantar: Deus é grande, Deus é grande. Então considerai como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Bom, aqui está tendo a luz como que é para dar o dízimo. É para pegar o pior, é para pegar o que sobra, é para pegar a melancia podre, é para pegar a moeda do bolso, é para pegar o melhor. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus quer você, Deus quer o seu coração, Deus quer o seu melhor. Não é o que sobrou trazer para a reunião. Você pode estar cansado do seu trabalho. Penso eu que tem alguns que nem tomaram banho ainda. Tem alguns aqui que nem comeram ainda. Mas é isso mesmo, ofereça o melhor para Deus. Daqui a pouco você está em casa, daqui a pouco você toma banho, daqui a pouco você janta, mas ofereça o melhor. E naquele dia você vê que valeu a pena servir ao Senhor. 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham eles descendidos de Abraão. Eu não tenho tempo de detalhar todos os versículos. Eu espero que você esteja entendendo. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, ele não é um levita, ele não é um homem humano comum. Ele recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, que é Abraão. 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O inferior aqui é Abraão, o superior aqui é Melquisedeque. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, só o Senhor vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele, quem é aquele? Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Irmãos, que coisa fabulosa. Aqui você vê uma interação do tempo com a eternidade.
Já mostra aqui alguém praticando o que Levi praticava na pessoa de Arão, mas esse nem pensava em nascer ainda, e já existia alguém dizimando, como a lei propunha aos levitas, dar dízimo para a casa de Arão. Então nós vemos aqui a interação do tempo com a eternidade. A interação do tempo, como eu disse, Deus, ele entra no tempo a hora que ele quer e sai do tempo, mas nós estamos bitolados nessa esfera cartesiana. Por isso, repito, Atos 14, 27, saia dessa esfera cartesiana por meio de invocar o nome do Senhor, vai para a esfera celestial e você vai entender Deus, entender a obra de Deus, entender que você não pode continuar sendo o mesmo. Você precisa avançar, você precisa prosseguir, você precisa cooperar com a volta do Senhor. Você precisa escrever o seu nome no livro de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, pela fé, Jefté, pela fé, e tem vários nomes. Você tem que escrever o seu nome em Hebreus capítulo 11. Para chegar naquele dia, pela fé, aí vai estar o seu nome lá, fez isso, isso, isso. Agora o que você tem feito? Você tem agido por uma esfera cartesiana, ou você está na esfera celestial e tem cooperado com o Senhor? Considera a sua vida em nome de Jesus. Versículo 10, perdão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado, repetindo, por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, preste atenção, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? E que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ou seja, se a antiga aliança, se o Antigo Testamento, se o sangue de bodes pudesse dar continuidade à obra de Deus, para que Jesus veio? Então mostra que a antiga aliança, o Antigo Testamento, as leis, as ordenanças, os ritos, eram sombras da realidade que é Cristo. Amém. Por isso que hoje você tem que se voltar a Cristo Jesus. 12, pois quando se muda o sacerdócio, preste atenção, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. O que você entende mudança da lei? A mudança da lei aqui diz que pela lei só podia ser sacerdote segundo a ordem que viesse de Levi, ou seja, é o mandamento carnal. Mas agora, esse sacerdócio humano, Arão, não poderia dar vida ao homem, ele estava inútil. Olha o versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Jamais a antiga aliança poderia dar vida ao homem, então precisou de levantar alguém segundo a ordem de Melquisedeque, que quer dizer alguém eterno, alguém que vive, alguém cuja base não é a lei, é assim a vida indissolúvel. É o que está no versículo 16, por favor. Constituído com, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então agora você compreende o versículo 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então a origem do sacerdócio de Jesus não são os levitas, que a palavra diz que se ele estivesse na terra, nem sacerdote ele poderia ser. Olha o capítulo 8, versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, ele quem? Jesus, Melquisedeque. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, porque já existia o sacerdote segundo a ordem de Arão. 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Estou mostrando aqui que todo o ocorrido no Antigo Testamento eram figuras. Aí
tem um monte de cristãos, infelizmente, querendo guardar a lei. E fala, não pode fazer isso, não pode. Guarda a maior das leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vê se você consegue. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a sua força. Diga-se de passagem, não quero causar polêmica, mas a lei nunca foi dada para ser cumprida. A lei foi dada tão somente para expor o homem. A lei foi dada para o homem ver que ele é incompetente, para ver que ele não consegue, então ele recorresse urgentemente à pessoa de Jesus, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, ele cumpre a lei de Deus, que Jesus não veio para revogar as leis, ele veio para cumpri-la. Mas não é uma base de ordenança humana, mas é uma base da vida indissolúvel. Então, Hebreus 7, versículo 16, versículo 14, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Então, se Jesus estivesse na terra, como nós lemos agora no capítulo 8, versículo 4, ele não poderia ser sacerdote nunca, porque ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então, teve que mudar o que? A lei. Por quê? Porque mudou o sacerdote. Então, quem é Jesus? Ele é o Melquisedeque, é o sacerdócio perfeito e celestial. Versículo 15, e isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Capítulo 8. Ó Senhor, tanta coisa para ler. Aí tem um versículo 22 do capítulo 7, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Versículo 24, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O versículo 21 faz menção do Salmo 110, versículo 4, como eu disse, que a palavra Melquisedeque aparece em Gênesis 14, aparece em Salmo 110 e aparece 8 vezes no livro de Hebreus. Então, Hebreus capítulo 7 faz menção de todas as menções de Melquisedeque na Bíblia. Gênesis, ele faz menção no início do capítulo 7, ele faz menção do Salmo 110, no versículo 21, e o capítulo 7, 8 e 9 faz menção do Melquisedeque no livro de Hebreus. Esse livro de Hebreus, ele é muito profundo. Ok? Capítulo 8, para começar a finalizar. Ora, o essencial, hoje nessa manhã, eu desfrutando, até passei para Eliette, eu tenho muitos versículos na Bíblia que eu amo, obviamente, eu amo toda a Bíblia. Tem 28 anos que eu leio a Bíblia, tem 28 anos que eu estudo a Bíblia, tem 28 anos que eu estou aprendendo a desfrutar a Bíblia. E eu gosto muito de 1 João 5,20, onde prova claramente que Jesus é Deus. 1 João 5,20, está no meu WhatsApp, está nos meus e-mails, Jesus é Deus. 1 João 5,20. Mas hoje, nessa manhã, compartilhando com a minha esposa, eu passei a amar mais esse versículo, que vai entrar também na minha galeria de favoritos, Hebreus capítulo 8, versículo 1. Preste atenção. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Irmãos, que palavra doce. O essencial é aquilo que você não pode deixar de levar. Essencial é aquilo que mantém a sua vida. Essencial é aquilo que pode acabar tudo, menos aquilo. Então, lendo com a palavra bem doce, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. E o final do alimento diário dessa semana toca muito que esse santuário está nos céus. Tudo é uma figura, versículo 5 do capítulo 8, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Meus irmãos,
eu vou fechar a Bíblia, porque senão não vou parar de falar. Eu já falei 1h07, eu não gostaria de tomar mais tempo, mas tem muitas coisas em Hebreus que você precisa adentrar. Você precisa ter a experiência desse sumo sacerdote, esse Melquisedeque, é o próprio Senhor Jesus. E esse Jesus ofereceu a sua obra pelo Espírito eterno, por isso que ele é perfeito, por isso que ele é celestial, por isso que ele é para todo sempre. E ele está te convidando hoje para você adentrar os céus e estar não só com ele, mas estar nele. Mas o caminho para o reino é você viver a vida da igreja hoje. Não olhe as dificuldades, não fique olhando pandemia. Temos que tomar cuidado. Se você olhar aqui no auditório, está todo mundo de máscara, tem um álcool gel lá na entrada, os irmãos estão com espaçamentos aqui de no mínimo 2 a 3 metros um do outro. Não tema, invoca o nome do Senhor, e a igreja precisa avançar. Jesus é o Senhor.